Toda pessoa adulta precisa ter a mãe interior acordada, muito bem instalada na psique. Você vai descobrir hoje, nessa análise profunda no arquétipo da Deméter, da mitologia grega, como é que a gente trabalha nesse arquétipo da mãe, os benefícios e as dificuldades de quem foge desse arquétipo. Você vai conhecer como ativar. Essa é a nossa roda de leitura e é aqui que a gente tem estudado o livro da Jean Shinoda Bolen, As Deusas e a Mulher, da Nova Psicologia da Mulher, que é uma proposta junguiana que ela traz. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, não ouviu os episódios anteriores, eu vou deixar aqui no card para você acessar. E a gente já contou o mito da Deméter e também as dores desse arquétipo, as dores para quem não ativa esse arquétipo ou para quem ativou algum dia e não conseguiu mais sair desse arquétipo e transitar no ritmo da vida, nos pedidos que o mundo traz da vida em si, dos acontecimentos, e a gente precisa ir trocando de arquétipo. Então entenda melhor tudo isso assistindo essa playlist da roda de leitura completa desse livro, ou então, pelo menos, assista os episódios anteriores onde eu falei da Deméter. Já vai fazer bastante diferença para você. E o nosso objetivo aqui é que cada vez mais as pessoas possam ter contato com esse mundo interior. Através dos mitos, a gente mergulha na psique. Esse é um convite que você pode espalhar por aí. Então, compartilhe, curta, não esqueça, faz muita diferença para nós, para o nosso trabalho aqui, para essa proposta tão profunda e tão transformadora. Então vamos lá, mergulhar profundamente nesse mito e analisar junto comigo aqui. Ficou extremamente claro que a Deméter é a grande mãe nutridora, é aquela que encontra sentido em cuidar dos outros. Esse é o arquétipo dela, né? É a força que a gente tem quando a gente precisa dela. Ela na psique feminina aparece em momentos de maternidade, de cuidado com os filhos, mas também no acolhimento de amigos, de pacientes, clientes, de alunos, de causas sociais. Essa é a Deméter que aparece na nossa psique, na nossa energia, na nossa vibração. Na perspectiva junguiana, ela ativa o arquétipo da grande mãe. Ela traz a atribuição como deusa diretamente de Gaia. Deu para entender a diferença de Gaia e Deméter? Quero que vocês comentem aí depois. Então, como ela é esse arquétipo, né, que se forma a partir das experiências que a gente já teve, a nossa mãe. Então, perceba, a gente já tem a Deméter instalada em nós a partir do ser humano. Todo ser humano tem em si esse arquétipo latente. Todo ser humano tem um instinto de maternar, de cuidar, não tem? Mesmo que você nunca tenha tido mãe, mesmo que nunca ninguém tenha cuidado de um ser humano com um amor maternal, você vai ter esse arquétipo ativado em algum momento da tua vida, sabe? Já veio de fábrica, já vem na nossa constituição como ser humano, na informação humana, já vem esse arquétipo instalado. Então, que legal que é isso, né? Não, isso é... Eu gosto muito de analisar o mito a partir do arquétipo por causa dessa lógica tão grande da gente olhar como ser humano e saber que eu e você e todo mundo tem, a não ser que a gente tenha uma psicopatia, alguma questão que bloqueie esse arquétipo, um complexo muito exagerado,
ou então a gente se sinta muito possuída por outras deusas que não permitam, por exemplo, que a Deméter chegue na hora que ela tem que chegar, mas ele está lá. Entende que ele está lá? Deixa eu falar um pouquinho para você que não teve uma mãe presente. Então você vai dizer, tá, eu não tive, minha mãe não foi essa mãe acolhedora, essa mãe nutridora, ela não foi essa mãe. Tá, primeiro que se ela não foi, alguém foi. Alguém fez isso porque você foi nutrida de alguma forma, senão você tinha perecido. Então, quem foi que te nutriu? Quem foi que trouxe para você o alimento, a mamadeira? Quem foi que cuidou do teu corpinho para você viver? Então, pode ser que você não teve a Deméter completamente, mas alguns traços dela, pelo menos para que você não perecesse, esses traços da Deméter te salvaram. Então, há pessoas que foram criadas por mães que eram mães muito Afrodite, muito Ártemis, muito Atenas, sempre focada no trabalho e delegou para outras pessoas. Ou mãe muito Ártemis que ficou cuidando de si mesma, do corpo, das suas viagens. Ou então a gente tem uma Héstia que estava lá cuidando da casa, cuidando de si mesma, cuidando do seu mundinho, mas não foi muito afetuosa, talvez. Uma Hera que estava sempre preocupada, se a tua mãe estava sempre preocupada com o relacionamento dela, com a vida dela enquanto esposa, e você percebe que ela não deixou o arquétipo da Deméter vir, talvez a primeira cura que você vai fazer hoje aqui. Curar a carência por não ter tido uma mãe Deméter. Porque no equívoco da vida e na falta de autoconhecimento, na falta desse movimento tão rico que é a transição de uma deusa para outra, a transição de um papel para o outro, talvez a sua mãe nunca tenha vestido o papel dessa deusa para te nutrir de verdade como mãe. Talvez você nunca tenha tido um olhar dessa Deméter cuidando de você. Ou talvez a tua mãe tenha partido muito cedo, tenha ido embora dessa vida. Então, preste atenção nisso e vamos curar essa ausência da Deméter como mãe. Porque nem todo mundo foi feliz de ter uma mãe Deméter. Talvez você tenha tido uma mãe mais Hera, que sempre estava rivalizando com você, que não teve esse afeto, teve uma frieza. Então, a gente vai ter que olhar isso com muito carinho, né? E perceber que você só teve uma mãe incapaz de ser Deméter. Para ficar bem didático, dá para entender assim: há uma camada no inconsciente profundo, coletivo, onde guardamos toda a história comum da humanidade. E os arquétipos estão lá. E há uma camada mais acima, conforme Jung, há uma camada mais acima que é o inconsciente individual. É nesse inconsciente individual que nós guardamos a nossa experiência singular. A minha experiência com a minha mãe, com o meu pai, com a vida que eu tive, com a infância que eu tive. Mas nessa camada que veio antes, essa camada do inconsciente coletivo, nós temos todos os arquétipos, todas essas sementes que estão latentes. E a hora que a gente vai precisar dessa semente, que aqui a gente usa o mito, uma deusa, cada deusa, ela guarda em si as características, as informações da maternidade, do relacionamento, de como é que eu vou lidar no relacionamento, de viver sozinha, de profissional. Aí a gente vai pegando as várias sementes conforme, falando em cada semente dessa
arquétipo, deusa, tudo isso com o mesmo símbolo, tá? A gente acessa conforme o que a gente está vivendo na vida. Então, a gente tem matriz dentro de nós. E aí, sobre esse inconsciente coletivo, tem um inconsciente individual. Então, eu vou ser mãe não conforme eu aprendi somente como foi a minha mãe. Não, porque eu tenho o arquétipo guardado lá nas minhas profundezas de como é ser mãe. Então, mesmo que eu não tenha tido uma boa mãe, eu posso ser uma mãe muito especial. Então, por isso, você conseguiu ser mãe, mesmo não tendo uma mãe amorosa e totalmente potente, você conseguiu ser mãe. Você conseguiu ser uma mãe Deméter? Então, me conta. A mãe Deméter, ela é aquela que tem que chegar para a gente conseguir amamentar, para a gente conseguir fazer uma comida com carinho, sem se sentir tão cansada. Se você está muito cansada na maternidade, talvez essa Deméter, ela não está vindo com toda a potência que ela tem. E ela precisa vir trazer essa coragem para que a gente deixe um pouco o arquétipo, os outros arquétipos de lado, para que a gente possa usar essa Deméter. Agora, eu preciso ser Deméter o tempo todo só porque eu tenho filhos? É claro que não. Só naquelas horas em que você, inevitavelmente, vai ter que cuidar deles, né? Não tem como, né? A gente precisa atender, precisa cuidar, precisa acordar à noite, precisa amamentar, precisa trocar uma fralda, precisa também chamar o maternar de quem convive com a gente, né? A gente vai contando com as Deméter pelo caminho, e as Deméter moram dentro dos homens também, dos pais. Quantos pais estão maternando por aí, né? Então, esse arquétipo, ele se forma, é claro, ele se nutre também das nossas experiências com as mulheres da nossa vida, com as mães, aquelas que representaram esse cuidado com a gente, mas também já vem de fábrica, certo? Ficou bem claro isso? Vocês comentem depois. E é só quando a gente é mãe, quando a gente deu à luz a filhos biológicos ou adotivos, só nesses momentos que eu preciso da Deméter na minha vida? Claro que não. A gente precisa da Deméter, às vezes quando uma amiga precisa da gente, às vezes para cuidar de algum trabalho muito especial na comunidade. Ela tem os talentos nutridores. Quando a gente está diante de pessoas que estão na escassez, então ela alimenta, ela traz aquela coragem, ela traz alimento emocional, alimento físico muitas vezes. Sim, porque ela é o sol, ela vai para a cozinha, ela vai pegar um panelão, ela vai fazer comida boa para todo mundo, sabe? Ela tem muito isso. Ela e a Estia podem fazer isso juntas, elas podem trazer o perfume do alimento para a cozinha. Mas mais que tudo, ela é muito nutridora, ela nutre de ideias, ela nutre os pensamentos, a vontade de viver. Então ela traz essa vitalidade, assim como ela é a grande nutridora, ela tem os seios fartos, sabe? Então, ela é essa pessoa que tem um amigo, uma amiga, alguém precisando, então ela vai oferecer isso. Algumas profissões, tipo, uma professora, uma enfermeira, um assistente social, alguém que trabalha nessa área vai estar sempre em contato com essa Deméter. Ela só não pode invadir o tempo todo, porque senão você não vai ganhar dinheiro na sua vida, porque você vai estar muito mãe, né? Você precisa ir chamar depois a Atenas para vir fazer as contas, para vir te colocar no universo profissional. Então não é
você vai ajudar outras pessoas a prosperar também, porque a Deméter, ela é próspera. Então, quando você tá na escassez, outro ponto que você pode chamar a Deméter, se você tá num ponto da tua vida onde nada floresce, né? Onde você não tá conseguindo germinar as suas sementes, os seus projetos, os seus sonhos, você não tem recursos, você está assim com muita escassez. Então a Deméter vem, você pode fazer um ritual, você pode fazer uma dança, você pode sentir que você é mãe dos teus projetos. Você sente que você dá alimento, que você dá tempo, que você dá espaço na tua agenda para você. A Deméter vem fazer isso. E tem uma outra coisa também, quando você está precisando de cuidados e você não tem que sempre estar na dependência de que os outros cuidem de você. Ninguém tem quando você é adulto, por isso que eu falei no começo, fiz essa chamada, todo adulto precisa ter uma Deméter atenta dentro de si, porque quem é que vai passar um óleo na tua pele? Quem é que vai passar o hidratante que você precisa? Quem é que vai trazer para você os alimentos bons e nutridores? Quem é que vai fazer a comida que você precisa comer? A Hestia pode fazer, que é outro arquétipo, né? Mas você precisa ir buscar, você precisa ter a coragem de ser mãe de si mesma, sabe? Não só dos outros, porque quando é só dos outros, a gente já tá indo pro exagero da Deméter daí. Tudo que eu tô falando aqui, se fica demais e não troca de semente, de arquétipo, de deusa, né? Tudo como um símbolo só. A gente começa a entrar no prejuízo do espaço interior que está exagerando num cuidado com os outros, por exemplo, em detrimento de si mesmo. Então é o equilíbrio. A Deméter, ela traz esse equilíbrio. Eu tenho experimentado isso. E também nos meus atendimentos, sempre que eu escutei alguém falando, tá chegando a menopausa e eu tô sentindo minha pele ressecada. Esses dias eu falava disso com uma amiga. Essa menopausa, agora é cabelo seco, é pele ressecada, é tudo, né? O corpo parece que não é mais o mesmo. Sabe por quê? Isso acontece para que você chame essa Deméter para vir cuidar de você. A gente, na verdade, precisa de todas as deusas voltadas para nós na menopausa, no meio da vida, nos primeiros sinais aí no meio da vida. O Jung fala muito disso, da gente passar pelo meio da vida voltando-se para dentro. Então, tendo espaço na agenda para você tomar um banho gostoso, passar um creme, uma vez por semana? Não. Pelo menos um dia sim, um dia não, você tem que se hidratar o corpo inteiro. Se olhar, né? Escolher o óleo que você gosta, de preferência sempre um óleo vegetal natural. Sabe, começar a ver, observar teu corpo, o que ele está falando para você, quais são as alergias, quais são as dificuldades, quais são as dores. E chama essa mãe interior para cuidar. Então, se o teu... a gente não está falando só de pintar o cabelo, de fazer um skincare bem legal, com produtos caros. Não é aí. É carinho por si mesma. Não é estar só bonita, aparentemente, é estar bem nutrida. Olha só como é diferente, Bom, né? Então vamos falar de Deméter em exagero ou na falta, quando não faz bem, quando esse arquétipo não tá legal, não tá bem ajustado na nossa vida. Esse impulso de nutrir demais também os outros, quando a Deméter não vai embora. Quando a gente precisa que ela vá embora. Então, eu falei quando a gente precisa dela, né, do arquétipo dela, do modo muito, né, potente e necessário, mas tem uma hora que ela tem que ir embora. Senão, vai acontecer isso aqui, ó. Esse
impulso de ficar nutrindo todo mundo à nossa volta, cuidando, sabendo se tá com fome, sabendo se tá se cuidando, ficar ligando, perguntando. Filhos adultos não precisam mais da Deméter. Filhos adultos não precisam mais da Deméter. Talvez de vez em quando, para um aconchego, para uma acolhida, para um almoço num domingo, ou para momentos de lembrar da história da infância, para ter aquele acolhimento, mas não dá para ficar sendo Deméter de filho adulto o tempo todo. Então aqui começa a sombra da Deméter. Se você está tendo dificuldade para deixar teu filho que casou, tua filha que casou, que foi viver sozinha, que foi para outro país, se começou a doer aqui, é porque está muito na hora de trabalhar com a cura desse arquétipo. Tem alguma coisa que parou nesse arquétipo e que agora precisa ir embora. E olha lá, a gente volta para o mito para poder fazer um movimento de cura. A gente volta lá para o mito. Como é que aconteceu? Não dá para ficar se perdendo depois disso. Eu vou me ocupar então com outras coisas. Eu vou no grupo não sei do que, eu vou começar a trabalhar. Se você começar a fazer alguma coisa, faça por você. E não para cobrir a dor da falta, porque foi isso que a Deméter foi fazer. Ela foi cuidar lá do filho daquele casal, daquele rei, daquela rainha, daquele vilarejo distante do dela, para ela esquecer a dor dela. Então, o que é que você tem feito na vida que é só para esconder uma dor? Eu tô trabalhando porque eu fico muito triste em casa, eu fico ansiosa. Então, vai cuidar dessa ansiedade primeiro e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, porque você tem um projeto, ou porque é uma necessidade tua mesmo, né? Se nutrir. Aí você vai ser Deméter de si mesma. Ou então, quando a mulher se perde no cuidado, né? Aquele que a gente falou no começo, aquela parte de se abandonar. Não tô me nutrindo mais, não me cuido. Então, traga o arquétipo para Deméter para te nutrir. Então, a gente precisa mudar o ângulo da Deméter, não se abandonar. Eu já atendi algumas mulheres que abandonaram a si mesmas. A gente tem que se cuidar. A gente tem que, o primeiro passo é a prevenção, no cuidado, né? E a prevenção começa no mercado, na comida que você compra para você. São cereais? São sementes boas que você está levando para tua casa? Ou é tudo no pacote, tudo no plástico? Que tipo de comida você está trazendo para tua mesa, para você? A sombra da Deméter também é quando se instala na nossa vida uma escassez material. Você está vivendo uma escassez financeira, você está sem grana, você está sem perspectivas. Sabe aquilo que aconteceu com a terra lá, quando a Deméter ficou sem nutrir mais a terra? Você tá passando necessidade, às vezes, está te faltando o básico. Não tá me faltando o básico, mas é só o que você tem, você só tem o básico, você vive no modo sobreviver, você não tá tendo prosperidade. Talvez a Deméter interior tá revoltada. Talvez ela está irada. Você não está guardando ressentimentos? Você não está vivendo isolada demais? E às vezes eu acho que é importante, né? É importante a gente fazer os isolamentos necessários, mas para autoconhecimento. A solitude, ela vem para nos ajudar a mergulhar em nós mesmas. Eu, inclusive, estou fazendo isso nesse momento da minha vida agora. Então, faz um mês que eu estou vivendo sozinha, longe de toda a minha família, de todo mundo. Não estou fugindo, muito pelo contrário, estou ativando em mim essas potências, fazendo um profundo autoconhecimento. Então, eu vim em busca de também soltar a Deméter, porque eu quero contar para vocês que a Deméter, ela abraçou-se comigo, eu abracei a Deméter por muitos anos da minha vida,
e eu me tornei muito nutridora, muito mãe, muito cozinha, muito. É claro que às vezes eu estava um pouco com a Estia, às vezes eu estava com a Hera, mas a Deméter ela ficou bem profunda e eu comecei a achar que eu tinha que nutrir a comunidade que eu vivia. Eu comecei a trabalhar numa ONG, isso é maravilhoso, né? Mas não estava bom, eu comecei a dedicar a minha vida inteira para fazer isso. Percebe como eu estava vivendo o mito da Deméter? Eu estava longe de mim mesma, longe dos meus próprios projetos, sonhos, até da minha carreira profissional, talvez até distante dos meus filhos quando eles eram adolescentes, e eu estava mergulhada na vida e no problema, na problemática da comunidade. E já corrigi esse erro de percurso, mas foi muito grave. E me tornei muito mais ativa no movimento que leva ao despertar, ao autoconhecimento, ao emocional, à cura interior, do que ficar curando somente a fome. E é lógico que eu vou ser solidária com alguém que está com fome nesse momento, né? Eu não vou estar levando a pessoa para fazer uma meditação se ela está com a barriga vazia, né? Essa jornada de transformação do mito, depois a gente vai ver quando a Perséfone é raptada, esse luto, a gente vai ver como é que a Perséfone trabalhou tudo isso também. E tem uma coisa que acontece que muitas mães vivem, eu quero agora falar para você que é uma mãe ou uma profissional aí da área terapêutica, tudo que você acha que é você que tem que resolver o problema dos outros. Então, aí a gente tem a Deméter aliada ao nosso ego. Porque aí a gente começou a ter recompensas, elogios. Quantas vezes eu fui chamada de você é o anjo da minha vida. Você é um anjo na minha vida. E eu ficava sem saber nem o que responder quando uma pessoa me dizia isso, sabe? Hoje eu percebo que eu recebo sim os elogios, recebo e agradeço e gosto desses feedbacks, mas são muito diferentes dos que eu recebia na época que eu era extremamente cuidadora de todo mundo. Agora, se você está muito cansada, você precisa alternar com outra deusa. Lembrem-se que as deusas do descanso são as deusas virgens, tá? Chama a deusa Hestia, principalmente. Ela é a deusa do descanso. Aí vai lá olhar como é que a deusa Hestia faz. Ela senta, olha a lareira, ela faz um bolo, ela deixa a casa perfumada e ela para de ficar olhando para bagunça, ela para de ficar olhando para tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo em ordem, porque a Deméter, ela é uma virginiana, porque ela tem ela cuida dos grãos, ela é organizada com a agricultura, ela sabe como é que funciona, ela coloca em ordem a casa de Gaia. Ela coloca em ordem quando você olhar quando você estiver fazendo uma viagem e você estiver mesmo no carro ou no avião e você estiver vendo as plantações. Estou falando dessa agricultura que é saudável, que dá vida para nós. Se conecte com a Deméter, porque é essa deusa que trouxe essa capacidade para o ser humano de se organizar. Então, ela é uma deusa muito virginiana, vamos dizer assim. Sim, como eu falei lá no primeiro episódio, a Gaia, né, a grande mãe natureza desse planeta, ela simplesmente distribui vitalidade abundante, né? No mito, a grande deusa Gaia, ela passa para a Deméter a função, a atribuição de organizar e separar na natureza aquilo que serve para nutrir o ser humano, enquanto Gaia não vai dividir nada, não vai organizar nada, ela só vai criar sem parar. E a Deméter, ela deu a atribuição
Como uma deusa maior, ela dá atribuição a Deméter para organizar tudo isso. Se eu fosse dar um signo para ela, ela ia ser a virginiana. Então, só que ela é possessiva, ela quer que fique tudo em torno dela, ela é meio matriarcal demais, ela traz tudo ela centraliza tudo nela. Então, ela se esgota também. E aí eu penso em vários florais para essa deusa. Eu vou deixar na descrição alguns florais. Se você quiser tomar um floral de Bach, com toda a segurança do mundo, né? Que eu sou professora dessa ferramenta que são os florais de Bach, que eu amo. Eu vou deixar uns florais aqui para você começar a tomar, tá bom? Na descrição aqui. Fica atenta. Então, a psicologia analítica, ela vai nos convidar a curar esse esgotamento e tal, mudando de arquétipo, né? Não dá para a gente ficar sempre de um jeito só. Então, não dá para ficar sempre na Deméter. A gente precisa integrar as outras deusas. Esse é o chamado. E para Bolin, a Deméter convida a mulher a viver o ciclo da nutrição e da perda, da primavera, do verão, do outono e do inverno dentro de nós. Cada um tem sua beleza. Bom, é hoje que eu fico por aqui. Um beijo, muito obrigada por você estar aqui. E fica de olho aí na descrição que eu vou colocar vários presentinhos aí para você. Então, curte, compartilhe esse vídeo e salva ele aí nos teus preferidos, porque a gente precisa chegar para mais mulheres, tá? Um grande beijo.